Fala, trader! Seja bem-vindo! Hoje a gente vai fazer mais um fechamento de mercado aqui com vocês, mini índice, mini dólar. E vamos começar aqui no mini índice. Olha só, turma, a gente olhando pelo fractal de 60 minutos, o preço fez uma recuperação hoje no dia 23 de janeiro. Então, o que a gente pode observar no dia de hoje? Pelos 60 minutos, a gente observa que o preço se afastou bastante das médias em tempo gráfico maior. E aí ele vem com esses padrões de candle de rejeição de fundo, dando o quê? Oportunidade para esse preço fazer uma recuperação, tá? Então a gente vai analisar, turma, principalmente aqui, era uma região de importância para o mercado. Por quê? Porque aqui, ó, se a gente for olhar atrás, a gente tem todos esses fundos aqui relevantes, tá? Toda essa região aqui é bem relevante para o preço. Acabou que o dia de ontem o preço rompeu esse movimento e retornou para essa região. Então, o que a gente vai observar? Hoje o preço ele já abriu dentro de um gap de alta, ativando esse pivô. Então, observem sempre a ativação de pivô em abertura de gap. Isso é importante para vocês mapear melhor o preço. A gente teve duas ativações de pivô, turma. A gente teve essa ativação de pivô aqui, o preço já abriu em cima dessa região. E tivemos também essa ativação de pivô aqui, ó. Se eu for analisar pelo tempo gráfico, botar aqui no 15 minutos para vocês, eu posso ver perfeitamente que o preço fez o quê? O preço fez uma volta em V, tá? E aí ele troca essa polaridade dentro dessa região e dá continuidade desse movimento. Então a gente observa o quê? Se eu pegar este fundo aqui com esse topo, olha aí os alvos que o preço foi hoje. Dentro de uma região importante que a gente já tinha mapeado, que o preço poderia vir fazer essa correção. Então, a gente já tem isso, né, em mente, que o preço hoje está dentro dessa região de troca de polaridade com o fundo. Olha só, tem um fundo relevante aqui, o preço está dentro dessa região, tá? E o que foi que aconteceu hoje, turma? O que foi que a gente fez lá na nossa sala educacional com meus alunos? Olha só, a gente observou que o preço começou a trabalhar em forma de canal. Então, a gente tem essa estrutura de canal que o preço começou a fazer uma correção. Deixei lá bem claro para eles que a gente teria esse tipo de movimentação aqui, ó, dentro de um canal que o preço poderia vir pagar alvos, principalmente dessa primeira impulsão do preço. Então, a gente teve uma impulsão correção e o preço, olha só, confirmou esse rompimento e deu essa continuidade. Quais foram os gatilhos, Yasmin, que a gente teve para a entrada? Primeiro, turma, a gente testou uma vendinha dentro de uma região. Eu busquei uma venda aqui dentro dessa região pelo filtro do 2 minutos. Se eu olhar aqui com 2 minutos para vocês, ele estava numa região importante. O primeiro ponto de venda que a gente testou aqui foi nessa perda da mínima desse candle aqui, tá? Pelo 2 minutos. Só que o que ele fez? Ele não deu continuidade nesse movimento, pelo contrário, ele deu continuidade no movimento de alta. Só que ele estava dentro de uma região importante, então dentro dessa região eu não compro, tá? Eu espero ele chegar afastado dentro de uma outra região para eu tentar efetuar uma venda minimamente de correção desse movimento. Foi o que a gente fez. Então, quais padrões aqui a gente poderia analisar dentro dessa movimentação? Se eu for pegar todo esse movimento aqui, ó, que eu tenho de alta do dia de ontem, olha só. Olha o que é que eu tenho aí, uma região interessante, região de 76, tá? Esticadinho, longe das médias. Então, o que é que eu pensei, ó, turma? Que abre possibilidade de uma quebra de estrutura e a gente pegar aí uma possível venda, tá? Então, foi essa primeira oportunidade aí que o preço deu dentro dessa região, tá bom? Que aí, ó, na perca dessa barra aqui, abre essa oportunidade para venda e o preço foi aonde, turma? Olha só, observem bem como que o preço vai trabalhando em formato de canal. Se eu pegar mais essa retração de FIBA, olha onde foi que ele bateu. Novamente nesse ponto aqui, ó, interessante, um ponto bem interessante para compra, tá? Então, essa outra oportunidade que o preço vai dar é na superação dessa barra aqui, ganhando essas médias, tá? O mais interessante, foi o que eu falei para o pessoal, era ele esperar ganhar para ver se de fato ele vai dar continuidade nessa estrutura de alta, porque aqui quando ele começou a fazer uma correção, ele não pagou ainda o alvo dessa volta em V. Se eu pegar todo esse movimento aqui,
Peraí. Se eu pegar todo esse movimento aqui, ó, olha só, ele não tinha ainda pego esse alvo. Então, o que é que eu estruturei com o pessoal? Olha, turma, provavelmente ele vai lá pagar esse alvo que está confluindo com topos relevantes. Então, bora ver se o preço vai se comportando em formato de canal. E assim, ele andou justamente nesse formato aí desse canal, tá? Então, o que é que a gente observou? Aqui abriu estrutura de compra dentro dessa região, só que, como eu falei, eu esperaria ele ganhar para dar uma confiança a mais nesse movimento. Então, outra oportunidade que a gente teria aí era justamente aqui, ó, quando ele rejeitasse esse movimento de VWAP, tá? Apesar dela estar flat, não tá sendo, né, rompida de todos os lados, mas era uma região importante e interessante de compra. Então, essa seria uma outra oportunidade, e a oportunidade que a gente viu, de fato, assim, mais interessante, após a gente fechar a sala, foi esse movimento aqui, tá? Esse movimento de correção que ele quis mostrar, puxando o vendedor aqui para essa região, querendo mostrar o quê? Que ele poderia fazer um topinho duplo e dar continuidade nesse movimento de baixo. Só que, como eu falei, sempre analisem rompimentos. Rompimentos é importante sim, tá? Esse rompimento aqui a gente já tinha segundo alvo desse movimento, mas esse aqui estava com muito mais confluências de movimentos, tá? Tanto esse aqui, ó, essa volta em V, como o intraday. Se eu pegar só o movimento do dia, eu tinha confluência também dentro dessa região. Olha aí o preço pagando o alvo, tá? Então, olha como é interessante. Olha hoje como foi. Intraday, ele bateu exatamente os 3 alvos de FIBO. Aí depois me diz que FIBO não funciona. Então, a gente tem esse movimento interessante do índice que ele confirmando, quando a gente começou a observar que ele estava trabalhando em canal, a gente tinha esse ponto aqui, ó, esse terceiro ponto aqui embaixo, nessa LT, de confluência junto com a 200, com a VWAP do dia anterior, uma região interessante de pegar continuidade para sim, né, fechar e pagar esse primeiro alvo desse movimento da volta em V, tá? Chegou nessa região importante, região esticada, o preço de novo vem aqui e trabalha nesse movimento de impulsão de correção. E aí ele estrutura, turma, esse movimento tá bem bonito, tá? Dentro da nossa estrutura operacional. E ele abre de novo por esse candle aqui, ó. Este aqui, uma estrutura muito bonita de compra de continuidade desse movimento. Claro que a gente precisaria bater uma parcial aqui, porque precisa romper esse movimento para depois, sim, confirmando a gente ou aumentar, fazer adição de contratos ou simplesmente aguardar o preço bater os alvos intraday, que vocês observaram que ele pagou os 3 alvos aqui no fechamento do dia. Então, observar bem, olha só, olha que bonito esse movimento aqui, depois que ele pegou essa força aqui, ó, veio aqui, fez esse pullback, direcionou o preço rompendo esse movimento interessante aqui, essa cabeça de pivô macro, e aí a gente teria aqui uma troca de polaridade dentro dessa região, e aí sim ele vai lá e paga 3 alvos de FIBO. Então foi as oportunidades que a gente viu hoje aqui no mini índice, tá? Que as possibilidades de dar continuidade, claro, trabalhando em formato de canal, abre venda e abre compra dentro do canal, pegando aí, tinha uma média de 500 pontos dentro desse canal, vamos só confirmar, exatamente, 500 a 600 pontos, então assim, teve bastante oportunidade dentro de estruturas confirmadas, tá bom? Então, seguindo aqui para o Doleta, vamos lá. Olha só, olha como que o dólar tá aí no fractal maior. Observem como esse tipo de movimento do dólar, ele tá bem numa zona de distribuição do preço. E aí, o que acontece? Ele rompeu esse movimento para baixo e voltou novamente, ó, desde novembro, ó. Começou aqui no final de outubro, novembro, passou novembro, dezembro dentro dessa região. Janeiro, dezembro ele rompeu, voltou para essa região, tentou esse novo rompimento e voltou aqui para esse topo relevante com troca de polaridade. Só que se a gente observar aí pelo fractal menor, a gente observa uma coisa, tá? Hoje o preço, ele abriu dentro de uma região de topo e negou, tá? O rompimento desse topo pelo um tempo gráfico maior. Nisso, a gente já observa o quê? Uma falha dessa estrutura e com
confluiu com alvos que ele tinha aqui em cima, tá? Ele tinha um alvo aí, ó. Deixa eu mostrar aqui uma leitura macro que eu tenho para vocês. Olha só, terceiro alvo de FIBO semanal, mais o 61 confluindo dentro dessa região. Então, era uma região interessante para venda. Pelo 2 minutos, a gente observa essa falha aqui, quando o preço tenta de novo dar continuidade nesse movimento e não consegue. A primeira venda vem no rompimento dessa barra, com stop logo acima, tá? Eu não peguei essa venda, falei lá na turma, mas essa venda eu não peguei porque eu tinha entrado mais pesadinho lá no índice. E peguei a venda já aqui, tá? Peguei a venda aqui e peguei aí mais de 30 pontos nessa operação. No índice hoje também peguei mais de 1.000 pontos. Então, foi uma operação bem bonita no dólar. A oportunidade de venda pelo 2 minutos apareceu aqui nessa barra, tá? No rompimento dessa barra, no rompimento dessa estrutura também, dando continuidade ao movimento. E aí, outra oportunidade que ele apareceu foi aqui, ó. Quando ele formou uma bandeirinha, pequena bandeirinha, tá vendo, ó? Bandeirinha, e eu falei pra turma, quem não pegou o dólar, a oportunidade de pegar o dólar é agora com stop curtinho. Então, a gente tinha essa outra oportunidade aí para dar continuidade no movimento, quem também quisesse fazer a adição de contrato. E aí, turma, onde foi que ele chegou? Se eu olhar aqui pelo fractal de 5 minutos, eu tenho uma região super importante. Se eu pegar toda essa volta que o dólar fez, olha aí, ó, olha o alvo interessante que o dólar tá. Chegou dentro de uma região de 200 com alvo de 100%, veio o ápice do dia anterior, diversas confluências. Na hora eu falei, turma, abriu compra no dólar, superação dessa barra aí, abre compra no dólar. E aí, olha só quantos pontos aí o dólar ainda puxou, tá? 23 pontos. Então, pontos relevantes de compra, por isso a gente tem que ter confluências para a gente poder ter mais segurança de entrar nas operações. E aí, turma, o que a gente observa interessante e importante nesse movimento de hoje? Que a gente abre gatilhos técnicos para amanhã a gente pensar em alguma coisa. No restante do dia, eu não estava na frente do gráfico, mas analisando aqui com vocês, após o preço fazer esse movimento de correção de toda essa impulsão aqui, ele chegou na região aqui, ó, de 61 com 76, e aí apareceu mais um padrãozinho bonito, afastado das médias, aí vocês sabem que eu gosto desse padrão, principalmente no tempo gráfico menor, dá para pegar filtro e ficar com stop curtinho, tá? Aqui o stop já fica um pouco salgado, mas pelo 2 minutos dá para filtrar bem esse tipo de movimentação. E aí o preço deu continuidade ao seu movimento. E o que eu quero falar para vocês? Que a gente tem que observar esse movimento de impulsão, correção e rompimento desse pivô, tá? E ele rompeu esse pivô e não pagou alvo ainda, ou seja, ele pode estruturar aqui um movimento ainda de correção para depois vir pagar esse alvo, que tem algumas confluências. A gente, claro, vai saber amanhã. Mas se eu pegar todo esse movimento de impulsão aqui do preço, olha aí, ó. Ponto interessante para vocês. Deixo marcado aí quem quiser. Essa região aqui do 4872, essa região aqui é interessantíssimo para o preço voltar. Por quê, turma? Olha o gap que ele não fechou. Olha esse gap aqui que ele nunca voltou para fechar. E ultimamente vocês sabem que o dólar vem fechando esses gaps aí, tá? Então fica de olho nessa região. Se ele puxar forte aqui para baixo, pode ser que ele venha aqui fazer esse fechamento de gap e trabalhar dentro de quê? Dentro desse movimento aqui que eu mostrei para vocês de 60 minutos, tá? Topo fundo, tá trabalhando exatamente dentro dessa movimentação. Então, essas são as oportunidades que a gente viu no dólar, mas se eu olhar aqui, ó, na ativação de pivô, dentro desse movimento, a oportunidade que teria seria aqui e, claro, vocês vão sempre o quê? Puxar a FIBO para a gente entender que tipo de ponto de suporte que o preço está rejeitando bem. Então, essa região aqui, o preço começou a rejeitar bastante e abre padrões de candles. Olha só, esse padrão aqui, ó, bem interessante para dar continuidade a esse movimento, tá? Gosto bastante. E entrada aqui, claro que tinha uma 200 na cara, talvez aqui não seria uma boa oportunidade, mas com um stopzinho aqui, pelo movimento que ele já vinha deixando o quê? Observar sempre isso, deixando sempre topo mais baixo, tá? Então, é um ponto bem interessante e importante para o preço. Então, hoje, o que a gente vê dentro dos próximos dias é que esse preço venha a fazer esse movimento de correção dessa impulsão do preço. E ficar atento a quê? A todo esse movimento aqui, tá? Ó, a gente tem esse movimento aqui onde o preço vai confluir ali numa região bem interessante desse alvo.
Então seria se o preço amanhã viesse buscar esses alvos aí, pelo menos para chegar nesse ponto e fazer uma correção, deixem marcadinho aí, seria bem bacana, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, não esquece de me seguir, de dar o like, de comentar, para eu saber se vocês de fato estão gostando, se querem que eu continue. Isso vai, tenho certeza que pode ajudar muito e vai me ajudar também, tá? Tamo junto, valeu, até amanhã!